Oi, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco o meu primeiro carro antigo, tá? Algumas dicas aí da experiência nossa aí de mais de quase 50 anos aí trabalhando com carro, né? Assim, tanto como hobby, o carro antigo, e algumas dicas que se eu tivesse não teria feito tanta bobagem no meio, tá? Então assim, meu primeiro carro antigo. Então, provavelmente você não é um profissional, né, que está do meio. Então, a primeira dica que eu falo para vocês, vocês têm que colocar no papel o que vocês querem. Então, você vai ter o seu carro de sonho, né? Esse é o meu sonho. Provavelmente, talvez seja muito caro, você não vai ter, na verdade, não ter a oportunidade de comprar. Então, esse é o carro que você almeja ter, mas para chegar nele, eu quero ter alguns outros aqui, tá? Então, a primeira dica de ouro, assim, que eu dou, é não comprar um carro para restaurar. Essa é a primeira dica, pegar um carro pronto, porque mesmo o carro pronto vai ter coisa pra caramba para fazer, tá? Não existe carro 100% fabuloso, pronto, tá? Então, essa é a primeira dica. Porque você vê uma porção de hoje, você vai na internet, você vê muito carro à venda de projeto, o cara começou e não terminou. O carro para restaurar é para profissional, tá? Para cara que já tem outros carros. Então, o seu segundo carro, seu terceiro carro, pode ser um carro para fazer, o primeiro não, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é sua família. Como sua família encara isso? Então, minha família gosta mais ou menos e não curte muito. Então, você vai querer um carro para você e sua esposa. Você vai querer um carro para você, sua esposa e seus filhos. Então, você tem que avaliar isso daí. Então, você quer um carro, na verdade, só para ir tomar um sorvete no final de semana. Você vai querer um carro para... eu quero fazer um passeio, eu quero ir até uma cidade próxima, andar aí 40, 50 quilômetros, voltar, entrar no mundo do carro antigo, que é muito legal, tá? Os clubes, os passeios, os ralis, show de boxe. Então isso você tem que avaliar. Então, daí você vai ter, vamos falar um pouco das categorias. Então eu vou imaginar que você tem um carro para família, para você, sua mulher, seus filhos, para você fazer essas viagens que não são tão longas assim, carro para você curtir, tá? Então, você tem os carros nacionais, você vai ter os carros americanos e os carros europeus. E daí você vai ter as carrocerias, tá? Então, em ordem de preço, né? Os carros 4 portas são menos valiosos, os 2 portas são mais valiosos e os conversíveis são extremamente valiosos, tá bom? Então, e daí você tem, que esse aqui é um coupé sem coluna, né? Carro muito típico dos anos 50, igual os Opalas, né? Tá? Então, e outra coisa, muita gente compra carro pensando muito no investimento também, sabe assim, vou perder dinheiro com esse tipo de carro e tudo mais, né? Eu acho que isso é válido, mas tem que ver seu gosto, né? Eu compro carro, assim, carros que eu gosto muito, né? E que eu curto, que são os carros, eu gosto muito dos carros dos anos 50 para baixo, que hoje, na verdade, estão em queda de preço no mercado. Hoje os nacionais são muito valorizados, né? E os carros dos anos 90 também. Então, daí você tem carro nacional, carro americano e carro europeu. Você vai ter, assim, que conhecer um pouquinho de mecânica, né? Princípio básico, porque isso faz parte do hobby, né? Ou ter alguns mecânicos aí de confiança, porque o carro vai dar problema, não existe isso que não vai ter coisa para fazer, tá? Então, a primeira dica, pessoal, carro pronto, tá? Segunda dica, vai comprar o carro, dirige o carro e vê se o carro você gostou. A primeira coisa assim que eu chego num carro, o carro tem que me arrepiar. Cheguei lá, nossa, esse carro me arrepiou, né? Gostei, porque se eu não me arrepiar de momento, não gostar, eu vou embora, tá? E normalmente assim, nunca fecha negócio de primeira assim, né? Vai em casa, pensa um pouco, porque tem muito carro à venda, muita coisa à venda, tá? Então tem coisa, e tem muita porcaria que você vai só gastar dinheiro e não vai recuperar. E tem muitos, a maior parte dos carros não compensa a restaurar. O valor que você vai despender na restauração é muito maior do que o valor de mercado do carro. Então, por isso que eu falei, é para profissional.
Então não dá para você entrar, pegar o primeiro carro para fazer, tá? E daí vem minha dica também. Você quer um carro mais confiante? Tá? Busque um carro, primeiro carro, tô falando, tá? Carro 12 volts, né? Porque é mais simples, bateria, o carro tem uma partida um pouco mais forte, né? Então é importante. Esse aqui é um 6 volts, né? Então são os mais antigos, né? Então você vai ter uma bateria especial, a melhor bateria a melhor bateria do mundo, tá? Mas é muito caro hoje em dia. Então, uma das dicas é essa, uma mecânica simples, tá certo? Quais são o Volkswagen, a mecânica simples, né? Carros americanos são mecânica simples, tem peça à vontade, tá? Eu quero um carro mais de potência, então você vai pegar um V8, né? Você vai atrás do V8, mas só com V8 é um carro bem mais caro do que um carro 6 cilindros ou um carro 4 cilindros, né? E depois vem os europeus. Europeus Mercedes, Alfas, né? A BMW, são carros extremamente sofisticados e de manutenção muito cara, tá? Jaguar. Então, mas o meu desejo é um carro desse, eu tenho poder aquisitivo, então você vai. Mas esse carro, principalmente carro europeu, tem que ser muito bom o carro. Muito, porque a restauração é absurda. Qualquer coisa nele é absurda, tá? Então, assim, carro nacional tem muita peça. Hoje eles voltaram a fabricar algumas peças de qualidade, piorou uma época, agora está um pouco melhor, tá? Carro americano tem peça à vontade. A questão do dólar aí atrapalha um pouco, mas é muito mais em conta do que o carro europeu. Então, minha dica é essa: carro pronto, tá? Ou com detalhes, logicamente vai ter detalhes, né? Se possível, pessoal, comprar um carro original, um carro assim que foi dado só um banho de tinta, não foi um carro completamente desmontado e montado. Às vezes o cara fala, restaurado por completo. Então, tem que ver muito bem o nível da restauração. Então, um carro original e procedência, né? Então, você conhece o dono, tá? Você conhece, na verdade, qual foi o histórico, mais ou menos, do carro. Tem esse carro há 20 anos, foi desse. É muito legal isso. Isso tem um valor também de mercado, né? O histórico, ou como o carro não é um carro tirado do fundo do rio aí, restaurado e pronto, tá? Então, tem que te arrepiar, fala, nossa, esse é o carro que eu quero, tá? O valor tem que ser um valor de mercado, esse não é tão difícil de ver, tá? Carros, na verdade, originais, eles são um pouco mais caros, mas às vezes compensa pagar um pouco mais e pegar uma coisa de qualidade, tá? Se possível, levar um mecânico de confiança junto para fazer uma avaliação, tá? E o carro andando. Eu achei um carro muito zero, muito original, mas é 4 portas, mas é muito original. Eu, por exemplo, assim, prefiro os 2 portas, prefiro os conversíveis, mas se o carro for muito original, muito zero, muito íntegro, 4 portas, normalmente é assim. Os 4 portas, como tinha muito, é mais fácil você achar um carro 4 portas bem original do que um conversível, tá? Então, muitas vezes vale a pena, tá? Vale a pena, porque carro original, pessoal, você dificilmente se perde dinheiro, qualquer carro íntegro, né, tá? Outra dica, por exemplo, tapeçaria, tá? Como que você sabe, na verdade, se aquele carro foi restaurado, fuçado, mexido, tá? Se a primeira coisa, pessoal, a tapeçaria é original de fábrica. Se a tapeçaria for original de fábrica do carro, tá em razoável condição, provavelmente o carro é bom. Provavelmente, a não ser que tenha sido batido. A tapeçaria foi feita, tá? Foi feita, padrão original, mais ou menos, tá? Tem que fazer uma análise profunda daí do resto, tá certo? Então, normalmente assim, esse carro tem tapeçaria original, apesar de ser dos anos 50. Então, tapeçaria original, o carro foi dado um banho de tinta, nunca foi desmontado, nunca foi restaurado, foi dado um banho de tinta, o motor tem condição original, o carburador ainda é original, então essas coisas mostram que o carro é um carro um pouco mexido, um pouco fuçado, e você vai ter muito prazer, o carro só vai dar alegria para você, tá? Carro antigo é assim, pessoal. Pode dar muita alegria, pode dar muita dor de cabeça e muita tristeza. Eu estou nisso há muito tempo e até hoje, às vezes, eu tenho muita dor de cabeça com um carro que eu comprei errado, comprei na emoção, tá?
Então isso é outro problema. Emoção, não vi o carro. Né? Então isso é complicado. Então, viu o carro, gostou pra caramba, vai pra casa, pensa um pouco. Tá? Conversa. E daí fala, não, é esse mesmo, volta de novo, avalia. Daí você compra. Tá? Então, outra dica. Então, isso aí. Tapeçaria. Importantíssimo. Tá? Então, às vezes, só você ligar e conversar com o cara no anúncio, fala, tapeçaria de fábrica. O cara fala, E a pintura? A pintura foi dada um banho, às vezes uma parte é original. É muito importante isso, pessoal. Tá? Assim, isso não tem muito erro de comprar o carro. Tapeçaria de fábrica. Se a pintura for de fábrica, então, a pintura gasta, a pintura feia, não tem problema. Isso aí é simples de resolver, né? Porque não pode pegar carro para restaurar inteiro. Então, pessoal, tem que ter prazer, tem que ter satisfação, a família tem que gostar, você vai ter um hobby espetacular, tá bom? Bom, pessoal, está dirigindo agora aqui, né? Carro antigo, eu gosto mesmo assim de carro desses anos 50, anos 40, 50 para baixo, né? Carro 6 volts principalmente. Gosto mais de andar domingo, né? Sabe, assim, de manhã, onde não tem muito movimento. Carro antigo não gosta de agitação. Tem que saber isso aí. Não curte agitação, não curte tráfego, não curte congestionamento, tá? Então, uma das manhas do carro antigo que você tem que ver que é um carro que você tem que respeitá-lo. Não é um carro que você vai pegar e falar, vou sair como você sai com o carro normal, uma condução. Ele não é uma condução, isso vocês têm que pôr na cabeça, tá? É uma experiência. Então, o freio do carro é um freio complicado, o volante, tudo no carro é antigo, é como ouvir LP, tá? Nós temos que fazer tudo um ritual, um protocolo para você usar, principalmente esses mais antigos, né? Tá? Do carro que não tem assistência hidráulica, não tem hidrovácuo, não tem freio a disco, tá? A primeira marcha é seca, então você tem a primeira marcha de engrenagem sempre reta, então você não consegue, por exemplo, pegar e engatar a primeira marcha andando, você tem que embrear 2 ou 3 vezes, né? Parar, benzer o carro e engatar, ó. Primeira, tá? Normalmente, mesmo sendo sincronizado, né? A gente dá uma leve aceleradinha para engatar, né? Sempre ficar checando temperatura e pressão do óleo, principalmente temperatura. Carro antigo não gosta, principalmente os Ford, hein? Tá? Quem tem os Ford, os Flathead, mesmo os V8 302, exceção é os Y-Block, né? 292, 302. Mas os Ford detestam temperatura, tá? Então, tráfego, congestionamento não é para carro antigo, tá? E assim, como o carro antigo chama muita atenção, muitas coisas te distraem, né? Assim, as pessoas ficam chamando você tem que prestar muita atenção, tá? Para não fazer nenhum tipo de besteira, certo? A grande parte deles, né? Esse aqui ainda tem seta, né? Tem uns que não tem seta. Espelho retrovisor externo, para vocês terem uma ideia, é um opcional, eles nunca vêm com isso aqui, só vêm com o interno, né? Não tem cinto de segurança. Então, uma série de coisas aí que é uma experiência que é somente para quem adora, né? Eu adoro carro antigo, então eu mexo com isso há mais de 50 anos. Então, para mim é uma diversão. Mesmo assim, não uso diariamente, tá? O carro também sempre tem que estar em ordem. Sempre assim, a parte mecânica precisa ficar na mão. Você vai passear com a família, eu tenho um cuidado grande nisso daí, né? A família normalmente às vezes não gosta muito de carro antigo. Então você tem que ter um carro em ordem para você não parar na rua, ficar naquele desespero, ter que chamar guincho, né? O carro tem que estar sempre bem revisado, tá, pessoal? Então eu falo assim, o freio tem que estar em ordem, o fluido de freio tem que estar em ordem, sabe? Sempre trocar os fluidos, né? Bateria, tá? Carro, principalmente carro 6 volts, é um carro complicado de bateria, né? Bem regulado, não ficar morrendo de marcha lenta. Então, antes de dar hoje em dia, sim, o pessoal faz muito estética do carro. Então, a parte de pintura impecável, banco de couro. Ó, pessoal, o que dá prazer é a mecânica, tá? Então, se tem uma mecânica gostosa do carro, você deixa o carro, a experiência, daí você fica animado para fazer estética. Então,
vocês pegaram um carro antigo, comprar um carro antigo, logicamente comprar uma coisa boa, né? Mas vá na mecânica, experimente o carro antes de comprar, tá? Então você dá uma volta no carro, vê se o carro, a direção do carro, ela é gostosa, ela é dura, logicamente, mas ela tem que, por exemplo, se fez virou a esquina, ela tem que voltar automático, assim, tem carro que não volta, né? Então, é um prazer, é uma experiência, tá certo? É um hobby caro, mas é uma experiência única, pessoal. Para quem gosta, não tem nada que compare, na verdade. Para mim, né, pessoalmente, passear num domingo assim com um carro dos anos 50, dos anos 40, né? Apesar de eu gostar muito dos muscle car. É um outro tipo de experiência, tá?